Bem, gente, dando sequência ao módulo de bioquímica, hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Bem, as proteínas são macromoléculas que possuem como unidade fundamental os aminoácidos. São alimentos construtores, já que ajudam a construir diversas estruturas do nosso corpo. Temos como principais fontes de proteínas alguns alimentos tipo carnes, queijo, leite, ovos, soja. Então são diversos tipos de alimentos que nós encontramos uma riqueza em proteínas, tá? Eu coloquei para vocês que as proteínas são macromoléculas formadas por cadeias de aminoácidos. Portanto, pessoal, são polipeptídeos, polímeros, né, pessoal? Os polipeptídeos são exatamente formados por vários aminoácidos. Os aminoácidos se juntam formando uma cadeia grande, né? uma macromolécula que nós chamamos de polipeptídeo. Então, os polipeptídeos são formados por vários aminoácidos juntos. E um aminoácido, quando nós analisamos um aminoácido, a estrutura de um aminoácido, ele apresenta o carbono central, né? Apresenta o grupamento amino, NH2, o grupamento amino, e na outra extremidade o C-OH, que é exatamente o ácido carboxílico. Então, nós temos o ácido carboxílico, temos o carbono central e na outra extremidade nós temos o grupamento amino. Então, aminoácido em relação aos dois grupos, os dois grupamentos que nós encontramos na estrutura da molécula. Temos o hidrogênio e temos aqui o radical. É exatamente este radical que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido. Não é? Os tipos de radicais que nós encontramos na estrutura do aminoácido. Então nós temos vários tipos de aminoácidos. Eu coloquei para vocês a alanina, a arginina, a leucina, a valina. Na realidade são 20 tipos de aminoácidos que nós encontramos nos seres vivos, na estrutura, na composição dos seres vivos, tá? 20 tipos de aminoácidos. Então observa, esses aminoácidos, pessoal, eles se juntam através de ligações peptídicas. Então nós temos aqui um aminoácido, né? 2, 3, poderíamos ter 4, 5, 6, 10, 20. Então, esses aminoácidos, eles são ligados através de ligações peptídicas. Então, o que são ligações peptídicas? São ligações que ligam um aminoácido ao outro. Um aminoácido ao outro são ligados através de ligações peptídicas, tá? Observem bem a estrutura desses dois aminoácidos aqui, ó. Aqui eu tenho o aminoácido 1. Observem que nós temos aqui o grupamento amino. Temos o grupamento do ácido carboxílico e aqui o grupamento amino e o grupamento do ácido carboxílico. Então nós temos dois aminoácidos. Observem que aqui nós temos a hidroxila, o OH, a hidroxila de um aminoácido, e aqui nós temos o hidrogênio, certo? Essa hidroxila e esse hidrogênio se juntam formando a molécula de água, serão liberadas, né? E o carbono vai se ligar ao nitrogênio. É exatamente essa ligação do carbono com o nitrogênio que nós vamos observar a ligação peptídica. Então observem aqui, ó, o carbono irá se ligar ao nitrogênio através da ligação peptídica. É exatamente quando ocorrer a desidratação, a liberação dessa molécula de água, não é?
a desidratação, a liberação da molécula de água, que esse carbono se ligará com o nitrogênio através da ligação peptídica. Esse tipo de síntese, de junção de dois aminoácidos, de vários aminoácidos na verdade, né, quando eles se juntam, nós chamamos de síntese por desidratação, tá? Porque sempre que há a junção de dois aminoácidos, há a liberação de uma molécula de água. Ou seja, toda vez que se formar, for ligar uma ligação peptídica aqui, tem que necessariamente haver uma liberação de uma molécula de água, tá? Então, a ligação peptídica irá ligar o carbono ao nitrogênio do outro aminoácido, tá, pessoal? Observem que nós temos uma classificação em relação aos tipos de aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser classificados em naturais, essenciais e semi-essenciais. Os aminoácidos naturais, pessoal, são aqueles que naturalmente são produzidos, sintetizados pelo nosso organismo, através dos ribossomos. Nós vimos no módulo de citologia que os ribossomos são organelas celulares responsáveis pela síntese proteica. Então, os naturais são aqueles que produzem naturalmente através dos ribossomos, produzem naturalmente no nosso organismo, tá? Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não conseguimos produzir. Nós adquirimos esses aminoácidos através da alimentação. Então, os naturais nós produzimos naturalmente pelo nosso corpo, através dos ribossomos, e os aminoácidos essenciais são aqueles que nós adquirimos através da alimentação. Os aminoácidos semi-essenciais são aqueles que nós produzimos, mas em pequena quantidade, certo? Então são chamados de semi-essenciais. Ainda em relação às proteínas, nós temos algumas funções. Elas desempenham algumas funções no nosso corpo. A primeira função que eu coloquei aqui para vocês é exatamente a função estrutural. Por exemplo, eu coloquei aqui o citoesqueleto de nossas células apresenta uma grande quantidade de proteínas, né, estruturas proteicas. Né? O citoesqueleto promove a estrutura celular, né, da forma da célula. E é bastante importante observarmos que nesse citoesqueleto ele apresenta uma grande quantidade de proteínas, né? A outra função é a função de transporte. Nós sabemos que a hemoglobina é uma proteína, né, exatamente, que dá a cor vermelha ao sangue e que tem uma afinidade grande com o oxigênio, né, com os gases respiratórios. Na realidade, tanto o oxigênio quanto o CO2, eles são transportados pela hemoglobina. Então, tem uma função de transporte no nosso organismo, né? Outra função é a função imunitária. Nós sabemos que nós temos células chamadas leucócitos que produzem os anticorpos, né? Os anticorpos têm a função de nos defender, né, pessoal? Na realidade, eles neutralizam a ação de agentes infecciosos no nosso corpo, né? Então, a função imunitária. Outra função importante é a função hormonal. Alguns hormônios, tipo a insulina, produzida pelo pâncreas. A insulina, nós sabemos que é um hormônio que regula as taxas de glicose, de açúcar no sangue. E a constituição da insulina, que é um hormônio, é uma constituição proteica, certo? Outras funções é exatamente a função energética e a função catalisadora. As proteínas, elas exercem uma função energética e uma função catalisadora. Energética porque nós vimos que na falta de carboidratos nós utilizamos
os lipídios, em segunda instância, e em terceira instância nós utilizamos as proteínas para produzir energia, tá? E a função catalisadora, já que nós sabemos que as enzimas são proteínas que apresentam uma função de acelerar a velocidade das reações químicas dentro de nossas células. Então as enzimas têm uma função catalisadora, são biocatalisadores, aceleram a velocidade das reações químicas. Então observem que as proteínas têm várias funções no nosso corpo. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, que as proteínas apresentam algumas estruturas. Eu coloquei para vocês a estrutura primária, também chamada de linear. Observe que é uma sequência linear de aminoácidos, tá? Chamada de primárias ou linear. A estrutura secundária, que observe que ela se apresenta na forma de hélice, nós chamamos de alfa-hélice, quando a estrutura secundária, ela também é chamada de alfa-hélice, porque ela apresenta uma forma helicoidal, tá? Essa estrutura, se ela se dobrar em si mesma, ela vai apresentar a estrutura terciária, como se fosse um enovelado aqui, ó, como se a sequência de aminoácidos se dobrasse em si, formando um enovelado. E a estrutura quaternária, nós observamos, é como se nós tivéssemos algumas estruturas terciárias juntas, ó, pessoal, juntinhas, tá? Então, só para a gente diferenciar os 4 tipos de estruturas que nós podemos encontrar na disposição das proteínas, tá, pessoal? Bons estudos para todos, não se esqueçam de dar um like, tá? De se inscrever no canal, e até a próxima aula, pessoal.